Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, porque sois agravais uns aos outros. E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te fez príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem matastes o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo, em um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida uma voz do Senhor, que dizia: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvido os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, o qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe apareceu no sarçal. Amém. Abra agora a sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Mateus, capítulo 26, verso 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia agora orar a meu Pai, e ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Amém. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Irmãos, tem 2 domingos que eu tenho pregado sobre a minha preocupação com o momento que a gente está vivendo, o momento de eleições no Brasil. E é um momento que me preocupa porque, como hoje nós temos uma vitrine do pensamento das pessoas através do Facebook, do Instagram, das redes sociais, onde as pessoas postam as suas convicções, os seus desejos, os seus pontos de vista, e a gente tem um acesso muito rápido e muito amplo. Se não temos tanta profundidade, temos pelo menos muita variedade de opiniões. E tem me assustado muito o que eu tenho visto por parte de gente que se diz evangélica, que se diz cristã, que se diz crente. Porque, não apenas no Brasil, mas no mundo, tem havido uma radicalização quanto às opiniões de como mudar a política de cada país. A Europa tem vivido isso. Os Estados Unidos têm vivido isso. O mundo árabe tem vivido isso. E a América do Sul não está sendo diferente, também tem vivido isso. A gente está vendo uma migração muito grande de pessoas, imigrantes de um lado para o outro do globo. Onde a gente vai, a gente vê gente do mundo inteiro. Uma paciente minha
esteve em 2011 no Canadá, voltou em 2018 e agora me disse, sabe qual foi a grande diferença nas 2 visitas que eu fiz lá? Eu falei, não, qual? Da primeira vez, quando eu fui em 2011, eu só vi canadense no Canadá. Agora eu vi gente do mundo inteiro, do mundo todo. Todo lugar que você vai, você vê gente do mundo inteiro. As pessoas estão fugindo das guerras, das fomes, das más administrações. E as pessoas de bem estão esquecendo o bem, estão se tornando pessoas que apostam na violência. Tem me assustado muito. Eu tenho lido frases do tipo de um moço que eu respeito muito na sua convicção cristã, e ele escreveu: prefiro um Pedro com uma espada na mão e rebelde, do que um Judas mentiroso e traidor. Claro que era uma referência a uma reação armada, a uma reação brava. Era uma referência assim. E eu pensei comigo, eu prefiro um Jesus que diz a Pedro: mete a tua espada na bainha, porque quem vive da espada morre pela espada. Eu me lembrei de que em Mateus capítulo 5, Jesus sobe o monte e se assenta, e chegam a ele várias pessoas, uma multidão, e ele começa a ensinar. E ele diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquele que aposta na paz, é aquele que luta pela paz, não pela paz armada, porque a paz armada não é paz. A paz armada é ameaça. Paz é paz, e não tem nenhuma explicação maior do que essa. Paz é a ausência da arma. Paz é a ausência de uma reação violenta. É óbvio que eu e você estamos cansados, o mundo está cansado de políticos que roubam, de políticos que fazem leis para si e para grandes organizações. Nós estamos cansados de pagar impostos e não ter nada de volta, ou termos muito pouco de volta. Estamos cansados, sim, da falta de segurança. Estamos entristecidos, estamos, cada um de nós, vivendo o seu caos interior e o seu inferno interior. E de repente parece que o mundo está caminhando para uma polarização, numa aposta violenta, numa radicalização. Queremos os militares da rua. Bandido bom é bandido morto. E quando a gente ouve esse tipo de coisa, a gente fica preocupado, porque não é essa a proposta de Jesus, não é. E podem torcer a palavra do jeito que quiserem. Tem um pastor aí que é bom de briga, que apareceu um dia desse, como é de seu feitio, eu vi brigando e defendendo isso, mas ainda uns dias atrás ele estava dizendo que o cara mais inteligente do Brasil era Eduardo Cunha, orando por ele, abençoando. Agora está dizendo que quem está preso é bandido. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Tem 2 domingos que eu estou pregando a mesma coisa. Tem 2 domingos que eu estou falando a mesma coisa. Vote com a sua consciência. Mas antes de tudo, lembre-se da experiência que você tem com o Senhor. Lembre-se do que Deus espera de você. Falando de um Jesus que disse que a gente deve esperar em Deus, uma pessoa diz: eu ainda prefiro a luta armada, eu ainda prefiro ir para a rua, eu ainda prefiro fazer acontecer. Tá bom. Moisés também pensava assim. Ele tinha 40 anos, Moisés não era menino, não. Moisés não era adolescente, Moisés não era rapazinho, Moisés não era sem experiência. A Bíblia diz para nós em Atos capítulo 7, a partir do verso 22, que ele era expert em toda a arte dos egípcios. Ele era poderoso em palavras. Era um homem que pensava muito rapidamente e que falava muito bem. Era eloquente, era sábio, sabedoria do homem. Era poderoso em obras, não era uma pessoa qualquer. E ele também começa a achar que egípcio bom é egípcio morto. Ele estava cansado de um povo que há 430 anos oprimia o povo dele. Eles não pagavam impostos caros, eles eram escravos, não ficava nada na mão deles. Eles não tinham direito a nada, nem a saúde, nem a educação, nem segurança. Eles estavam fartos daquilo e queriam explodir em algum momento. E Moisés entendeu isso e disse: chegou a hora. Moisés o mito, Moisés o esperado,
Moisés, a esperança de Israel. Moisés, o cara que vai mudar. Hashtag agora é com Moisés. Era a esperança. E Moisés, poderoso em palavra, um dia sai e vê um egípcio batendo num judeu. E ele entra e faz aquilo que ele vinha prometendo há muito tempo. Egípcio bom é egípcio morto. E é bom que se enterre de cabeça para baixo, porque se a coisa acordar, vai cada vez mais profundo. E ele mata o cara. Esconde e vai embora. No outro dia, ele vê dois hebreus brigando. E ele disse: gente, nós somos irmãos. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Não há honra entre bandido. Eu li uma frase muito interessante hoje. Se nós matarmos todos os bandidos, só sobra gente de bem? E a pessoa respondeu: não, só sobra assassino. Não há honra entre assassinos. Não há honra entre bandidos. Não espere que a pessoa que está do seu lado dizendo bandido bom é bandido morto, porque amanhã, quando a sua opinião for diferente da dele, ele vai querer matar você, se você não o matar antes. Porque a sua opção é a arma. A sua opção é a violência. Jesus não é o príncipe da violência, ele é o príncipe da paz. Ele disse: bem-aventurados pacificadores, esses serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquele que apacenta, é aquele que traz a paz. Aí Moisés fica com medo e diz: eles não entenderam nada, é hora de eu fugir, porque esse negócio está descoberto. E Faraó diz: Moisés vai morrer. E ele foge e fica 40 anos numa montanha tomando conta de ovelhas. Aí ele fica velho, 80 anos de idade. Aí o Senhor o chama, aparece como um fogo numa sarça, numa galha, e diz: Moisés, Moisés. Moisés diz: vou lá ver que maravilha é essa. E a voz diz para ele: tira o sapato, você está pisando em terra santa. Irmão, tira o seu sapato antes de começar a dizer que qualquer um que é bom morto. Porque o mesmo Jesus disse: lembrai dos encarcerados como se com eles estivesse. Lembre dos presos como se você estivesse lá. Antes de falar bem feito, pense que amanhã você pode estar lá. Que isso, pastor? Pode estar lá. Não há garantias na vida. Pessoas de bem também vão presas, por uma série de razões. A pessoa de bem que, apostando na violência descontrolada, como o moço que eu vi há 2 ou 3 semanas atrás, desceu do carro numa briga de trânsito, foi na janela e deu tanto soco no outro motorista que estava ainda dentro do carro, que matou o rapaz. Sabe o que vai acontecer com esse moço? Vai ser preso. Talvez ele nunca tenha pensado na vida que ele ia se tornar um assassino, mas a violência, ele deu lugar à violência. Eu tenho essa violência dentro de mim, você também tem. Mas o Senhor, que é o meu Senhor, aquele que disse para eu morrer para essas coisas e ressuscitar quando eu sair das águas, aquele que disse para mim que agora eu sou servo, a vontade dele é que vale na minha vida, disse que eu devo tirar isso e que eu devo obedecê-lo. Moisés agora ouve o Senhor dizendo: desce e fala para o faraó que agora é comigo. Moisés diz: Senhor, eu sou pesado de língua, sou gagago. Engraçado, Atos capítulo 7, 22 diz que ele era poderoso em obras e palavras, mas depois de 40 anos no alto de uma montanha tomando conta de ovelhas, ele esqueceu até como é que falava. Ah, São Paulo, São Paulo, São Paulo, Santo Paulo, Santo Paulo, Santo Paulo, que escreveu em Coríntios dizendo: quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque quando eu sou fraco, o Senhor é por mim. Enquanto Moisés era arrogante, enquanto Moisés se via como o libertador, hashtag Moisés sim, não servia para Deus. O Senhor teve que tirar a arrogância dele, a violência do coração dele. Quando ele não tem mais nada, quando ele acha que ele é capa, que ele é caco, quando ele agora sabe que é com Deus ou não tem jeito, Deus diz: agora desce. E ele falou: Senhor, eu sou gagago. Deus disse: você não é gagago nada, rapaz. Agora que eu posso te usar, porque quando você é fraco, eu sou forte.
E aí nós vamos para um outro texto que diz da prisão de Jesus. Jesus está no monte, e chega Judas à frente de um grupo, e diz para o grupo: olha, tem muitos ali, alguns são discípulos, não dá para saber quem é quem, porque Jesus parece muito com os seus discípulos. Jesus se misturava. Ele vai lá e dá um beijo em Jesus. Jesus diz: é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Nessa hora as pessoas que foram lá para prender o prendem. Pedro, Santo Pedro, tira da espada e dá uma espadada. A espada romana não era uma espada fácil, ela era curta, ela era desse tamanho, diferente da espada que a gente está acostumado a ver em filme, aquele grande, né? Era uma espada curta, grossa e muito espessa, pesada. Quando Pedro, que era pescador, e Pedro, como pescador, jogava rede, a Bíblia diz para nós que ele puxou as redes, cheias de peixes. Ele faz aquele movimento de quem vai jogar a rede, uma espécie de tarrafa. Ele pega a espada e vê a cabeça do cara na frente dele, ele quer cortar a cabeça do cara, e ele faz isso, aquele movimento de quem joga a tarrafa, com a espada na mão. O cara, que não era bobo nada, quando viu a espada chegando, baixou a espada, cortou a orelha do sujeito, melhor do que cortar o pescoço. Jesus diz: Pedro, mete a espada na cintura, na bainha, guarda esse negócio. Quem vive pela espada, morre pela espada. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Você que está apostando na violência como saída para esse país, essa mesma violência volta para você. É pela lei do retorno. Tudo que o homem semear também vai colher. Eu e você não estamos fora disso, porque dizemos que somos crentes. Nós somos crentes quando nós obedecemos o nosso Senhor. Não é a minha vontade que vale, mas eu acho que tem que fazer alguma coisa, então faça, pelo amor de Deus, ore. Crente não quer violência, crente quer a intervenção do Senhor. E aí Jesus diz uma coisa muito linda. Ele diz: Pedro, você não sabe que se eu orasse e pedisse o Pai, Ele mandaria 12 legiões de anjos? Irmãos, uma legião romana tinha 2.000 soldados. Se for exato, se não for apenas um exemplo, Jesus estava falando de 24.000 anjos. Mas Jesus fez uma pergunta tremenda. Eu quero te mostrar em nome do Senhor Jesus, porque não adianta você vir aqui me ouvir e você não aprender com a Bíblia. Volta os seus olhos à palavra de Deus, para o Evangelho de Mateus, por favor. Verso 53. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Eu falei só 12, hein? Era mais de 12. Aí Jesus pergunta: como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Eu vou te falar como homem de Deus. Está escrito em Atos que Moisés era poderoso, mas o maior é o Senhor dele. Então, Moisés errou, porque confiou em si mesmo. Quando ele aprendeu a confiar no Senhor, as coisas aconteceram. Sabe o que acontece em Gênesis capítulo 15? O Senhor chama Abraão e diz assim: Abraão, fica sabendo que a tua semente vai ser peregrina em terra estranha, vai ficar lá 400 anos, depois eu os tirarei de lá com mão poderosa. Eles ficaram 400 anos, 430 anos, como escravos. O Senhor vira para Moisés em Atos e diz assim, quando ele o chama da sarça ardente: eu vi e ouvi o clamor do meu povo. Depois Jesus pergunta assim: ô Pedro, como se cumpririam as Escrituras se a coisa aqui em Israel não tivesse ruim? Como haveria Moisés e haveria o Êxodo e haveria a Páscoa se tudo não ficasse ruim? Deus não perdeu o controle de nada. Deus estava no Egito durante 400 anos, em que a mão opressora do egípcio esteve sobre Israel. Deus estava em Israel oprimido pelos romanos nos dias de Jesus.
Mas convinha ao Senhor que tinha um plano. Deus está olhando para o mundo nesse momento. Ou você acha que os corruptos estão aí por outra coisa senão pela vontade de Deus? Pastor, mas que Deus é esse? O Deus que é Deus é Senhor, que não tem que dar satisfação dos seus planos. Deus agiu no Egito, tirando de lá o seu povo, e por isso nós temos toda essa maravilha do Velho Testamento. Deus agiu no tempo do Império Romano, e por isso nós temos toda essa maravilha do Novo Testamento. Por isso nós temos o Espírito Santo e nós temos a mente de Cristo. Há um plano de Deus, e tem 2 domingos que eu falo desse plano de Deus. No plano de Deus, o mundo tem que ir a um caos, para que o filho da perdição, um homem chamado Anticristo, apareça com uma proposta libertadora, e ele vai ser extremamente violento, e a proposta dele vai agradar a crentes e não crentes que estão sedentos de violência como uma ferramenta de mudança. E aí eles vão dizer: reina sobre nós, assim como os judeus disseram a Samuel: queremos um rei homem, não queremos que o Senhor seja mais o nosso rei, queremos um rei como nós, que vá à frente dos nossos exércitos. O Senhor Jesus se deixa prender e diz: eu poderia pedir mais de 12 legiões de anjos, e não vou pedir. Eu vou ser vítima de toda essa opressão. Eu quero que você abra 2 referências comigo, por favor, em nome de Jesus. Abra em Mateus, capítulo 5, verso 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Espera aí, bem-aventurados os mansos herdarão a terra, bem-aventurados os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, ainda que eu tenha muita raiva no meu coração, ainda que eu ache que precisamos de métodos radicais, ainda que eu ache que é preciso fazer a justiça do homem porque eu estou cansado de ser vítima de uma série de coisas, não muda o fato de que eu fui arregimentado por um Senhor e eu faço parte de um outro exército. Sabe por que Pôncio Pilatos e Herodes ficaram trocando Jesus, um mandando para o outro? Porque ninguém queria ficar com ele na mão, porque viram que o poder dele era um poder muito maior do que de qualquer exército do mundo. Quando falavam com ele, ele ficava calado, porque ele esperava no Pai. Pastor, o senhor está dizendo que eu não devo votar em fulano ou ciclano? Não estou falando isso. Vote em quem você quiser, é seu direito, e eu respeito isso. Posso conviver com opiniões diferentes da minha, mas não posso, como pastor, deixar de pregar o que está aqui. Olha o que está escrito aqui em Zacarias capítulo 4, por favor. Se eu sou crente, eu tenho que levar isso aqui a sério. Verso 5 do capítulo 4. Então respondeu o anjo que falava comigo e disse: não sabes tu o que é isso? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e falou comigo dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela, a primeira pedra da construção do templo. Irmãos, não por força nem por violência. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe por que o mundo está passando por essa crise? Sabe por que está tendo tanto problema no mundo árabe, tanto problema na Europa, tanto problema na América do Norte e na América do Sul? Porque o palco para o aparecimento do anticristo já está sendo montado. Sabe por que uma grande parte das pessoas está se aliando aos radicais? E quando eu digo radicais, e a gente pensa em Estado Islâmico, que mata, degola, filma, que põe uma arma na mão de um menino de 9 anos e ensina a matar alguém que está de joelho, não começou assim não. Começou com o preconceito, com o endurecimento, com irmãos brigando contra irmãos, com pessoas largando o princípio da paz da sua própria religião e apostando na violência e na amargura. Com o cristianismo,
É a mesma coisa. O que eu tenho visto e ouvido de pessoas brincando com a palavra de Deus, torcendo versículos para apontar esse ou aquele candidato. O que eu tenho visto de pessoas rompendo uns com os outros, de gente que eu considerava muito fiel a Deus, dizendo assim: olha, os meus ideais se aproximam mais dessa proposta aqui. E quando eu olho para a proposta, não é uma proposta política, é uma proposta de preconceitos e de ameaças. Eu fico pensando, onde está aquele que disse, não por força nem por violência? Pastor, mas eu estou tão cansado. Eu estou tão cansado de ser roubado por políticos, eu estou tão cansado de não poder adquirir as coisas, eu estou tão cansado da violência. Deixa eu te contar, em Israel, durante 400 anos eles ficaram muito cansados. E Deus ficou em silêncio e não respondeu, porque Deus não responde a gente violenta. Ele é um Deus de paz. Os que serão chamados filhos de Deus são os pacificadores. Irmãos, eu não estou inventando, está na palavra. Os que serão chamados por Deus de filhos de Deus são os pacificadores. Eu estou te ensinando em nome de Jesus, há um Espírito que atua agora na terra. 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele já atua no mundo, o mistério da iniquidade já está atuando. E ele é enganador, e ele está levando as pessoas a esquecerem que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. E como é que eu entro na presença do Senhor e trago o favor de Deus? Pela obediência, pela oração e pelo conhecimento da palavra. Quando eu deixo a minha vontade e sigo a vontade do Senhor, quando eu nego a mim mesmo e pego a minha cruz. Mas toda vez que eu apostar naquilo que Deus disse que eu devo deixar de lado, deixa eu te falar uma coisa: quem está apostando no filósofo da porrada e está contra o aborto é muito pior do que o aborto. Quem está querendo mudar tudo na porrada e está achando que gente morta é melhor do que gente viva que pode ser evangelizada e se converter ou não, não sei, porque isso depende de Deus, e está dizendo que a homossexualidade é pecado, deixa eu te contar, é muito pior do que os homossexuais. Não adianta você querer ser santo e pisar num mandamento. Ele é o príncipe da paz, ponto. Ele é o seu Senhor, Ele te salvou, e você está lutando por essa terra aqui, mas a gente precisa mudar. Você acha que Jesus não poderia mudar essa terra assim? Pedro, você não acha que eu poderia mudar tudo se eu quisesse? Como se cumpriria a palavra? Como vai se cumprir 2 Tessalonicenses capítulo 2? Como vai se cumprir 2 Pedro capítulo 3, que diz que essa terra está sendo entesourada para o fogo, que os elementos do céu arderão e cairão na terra, e as obras que estão na terra serão queimadas? Você está lutando por isso aqui, deixa eu te falar, não vai melhorar. Eu tenho um candidato, não precisa de eu falar. Não quero que você vote no meu candidato, quero que você vote no seu. Mas se você escolheu A, B ou C, é a sua obrigação orar, mas saber de antemão que ele não vai resolver. Primeiro, porque ele não governa sozinho. Segundo, a corrupção não é só daquele cara que rouba 52 milhões e coloca lá no apartamento dele. A corrupção não é só de quem desviou uma fortuna da Petrobras. A corrupção é sua quando dá 50 reais para o cara da Copasa aumentar mais 10 metros e ligar água na sua casa. Corrupção é quando você passa na frente de alguém na fila e finge que não viu. Corrupção é quando você fica com o troco. Corrupção é quando você mente. Corrupção é quando você não é misericordioso, você está corrompido. Corrupção está em toda a sociedade. Nós precisamos começar a dizer: eu quero ser crente de verdade, eu quero obedecer ao meu Senhor, eu quero que a paz do Senhor reine na minha vida. Eu não quero apostar nesse mundo, porque eu sei pela palavra, está escrito aqui, que isso aqui está sendo entesourado para o fogo. Como se cumprirá a palavra se tudo isso não acontecer? Sabe por que os crentes estão dizendo aí que estão querendo radicalizar? Porque não leem a Bíblia. Eu sou crente e estou apostando que nada. Você não lê Bíblia, mentira. Se você lê, você sabia que não tem esperança para essa terra até que Jesus venha. Até que Ele venha. E Ele virá. Ah, irmãos, Ele virá. De repente, quando ninguém estiver esperando, quando disserem a paz e segurança, estarão se casando e dando em casamento, comprando e vendendo, discutindo política. De repente soará uma trombeta, o som da trombeta do anjo, do arcanjo.
O Senhor virá na sua glória à frente dos seus anjos, os mortos em Cristo ressuscitarão e se encontrarão com o Senhor. Os santos da época que esperam no Senhor, que não têm a sua esperança nessa terra, serão transformados e se encontrarão com o Senhor. Aí os elementos que estão na terra serão atingidos. Que tipo é a pergunta que Pedro vai fazer? Sabendo isso de antemão, que tipo de vida devemos viver? Que tipo de vida devemos viver se a gente já sabe disso de antemão? Sabe, irmãos, eu tenho aprendido com os anos que não vale a pena ser preconceituoso. De nada. Tenho aprendido. Louvo ao Senhor, porque Ele não me deixou morrer sem ter tirado muitos dos preconceitos que eu tinha. E eu amo os irmãos que têm outras tradições religiosas. Prego o Evangelho e quero que se convertam porque é minha obrigação. Mas entendo que Deus fala por muitas bocas e se faz ouvir por muitos ouvidos diferentes, não apenas pelos que eu conheço. Sei que o Senhor fala aos católicos, sei que o Senhor fala aos espíritas, sei que o Senhor fala aos ateus, sei que o Senhor é o Deus de toda a terra, mas eu o conheço no Evangelho de Jesus. Mas eu respeito profundamente os irmãos que contemplam outra tradição religiosa. E o dia desse, visitado por duas pessoas muito gentis, testemunhas de Jeová, e conversávamos, e falávamos da loucura que estamos todos vendo entre as pessoas apostando nesse ou naquele candidato, como se houvesse esperança no homem. Irmãos, até os testemunhas de Jeová sabem que não tem esperança na política desse mundo. Os nossos irmãos espíritas também sabem que não tem. Segundo eles, os espíritos maus, eu vou chamar de espíritos maus, encarnaram e estão vivendo na terra agora para que essas coisas aconteçam. É interessante como pessoas que acreditam de outras formas estão percebendo que a terra está vivendo algo que é para ela, e nós que temos a palavra, escrito lá em 2 Pedro capítulo 3, do jeito mais claro que pode existir. Daniel capítulo 12, do jeito mais claro que pode existir. 2 Tessalonicenses capítulo 2, do jeito mais claro que pode existir. Atos capítulo 7, do jeito mais claro. Êxodo capítulo 3, 2 e 3, do jeito mais claro. Gênesis capítulo 15, do jeito mais claro. Apocalipse, todos os capítulos, do jeito mais claro. Para mim, eu não quero Judas que traiu, que mentiu, mas também não quero Pedro com a espada na mão. Eu quero Jesus, o meu Salvador, aquele que ressuscitou e disse: se você crê em mim, eu te ressuscitarei. Aquele que disse que vai me dar a vida eterna. Eu quero Jesus que perdoa os meus pecados e disse para mim: lembra dos encarcerados como se você estivesse com ele. Quando você visitar no hospital ou na cadeia uma pessoa, por menor que ela seja, você vai estar visitando a mim. Mas no dia que você negar misericórdia ao menor dos meus, você estará negando a mim. Pastor, mas um bandido, uma prostituta, uma mulher que fez aborto, um homossexual, esses aí não são filhos de Deus. Primeiro, Deus nunca disse isso. Você está pondo palavra na boca de Deus. O que Ele disse, e eu posso te provar, porque está escrito no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua perfeição. O mundo e os que nele habitam, está escrito. São do Senhor, sim. E Ele disse: quando você for misericordioso com uma dessas pessoas, é a mim que você está fazendo misericórdia. Mas no dia que você negar misericórdia a um desses pequeninos, é a mim que você está negando. Meu irmão, está na hora da gente parar com blá 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 e começar a ser crente. Está na hora da gente parar de ser brigão. Está na hora da gente parar de ser resmungão, reclamão. Está na hora da gente parar de pôr esperança em homem ou mulher. Vamos viver o nosso dia a dia, vamos fazer o nosso melhor, vamos votar em quem nos parece melhor, vamos respeitar a opinião do outro, vamos conviver. Você acha que o outro vai ser melhor? Eu acho que não. Quem vai dizer o resultado das eleições? Ah, mas vão roubar, não vão roubar? Meu amigo, se roubar ou não roubar, daqui a alguns poucos anos eu já não vou estar mais aqui na terra, talvez daqui a uns poucos dias. A terra vai ficar entesourada para o fogo, mas eu vou estar entesourado para a glória. O meu Senhor vai cuidar de mim. Posso ouvir um amém? Amém. Vote em quem você quiser.
Mas não perca a sua santidade. Não venda a sua santidade por um plano de governo, porque não vai funcionar. Nenhum deles vai funcionar. Ore para que a gente tenha de Deus dias melhores, mas virá do Senhor, ou não virá de ninguém. Amém? Amém. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.